Primeiramente, a gente vai ganhar a eleição. Segundamente, boa tarde. Prazer estar em Curitiba, prazer estar no Paraná. Como já foi dito aqui, parabéns, paranaenses. Partido Missão do Paraná é o maior congresso estadual do Movimento Brasil Livre do Partido Missão, né? Então, vocês estão demonstrando a força de vocês. E eu quero primeiro, gente, falar, aproveitando que eu estou no Paraná, primeiro dizer da alegria de ter uma pessoa tão leal, tão preparada quanto França para disputar o governo do Estado. E segundo, de falar da minha tristeza de ver uma pessoa que se demonstrou tão pequena como o Sérgio Moro. Sujeito que teve coragem de conduzir uma operação contra as pessoas mais poderosas do país. Sujeito que prendeu um ex-presidente da República. Sujeito que tinha tudo para estar nos livros de história da melhor maneira possível, do antes e depois da corrupção, com o nome Sérgio Moro. Ele se diminuiu, e eu digo isso com tristeza, porque eu almoçava corriqueiramente com o Sérgio Moro na Câmara. E ele falava da pauta de segurança, da pauta do enfrentamento à corrupção. Eu vi ele defendendo o Valdemar agora. O Valdemar foi preso no mensalão. Era o mesmo esquema, só com menos dinheiro que o Petrolão, que estava na vara dele. E aí, agora ele está passando pano para o mensaleiro. Quando perguntam, é triste, é constrangedor olhar para as expressões faciais do Sérgio Moro, quando ele está atrás do Flávio, e aí questionam sobre Daniel Vorcaro. É assim, é uma cara que chega a derreter como um boneco de cera. E a única coisa que sobrou é, e o PT? Fala, então, tudo bem roubar? Como eu já vi recentemente ser feita uma defesa do Flávio. Não, ele rouba, mas ele é cristão. Gente, sério, esse é o nível de argumento? É dessa geleia que é feita a sua espinha dorsal, a ponto de você se curvar, de defender um bandido, de defender um corrupto, de defender um sujeito que deveria estar dividindo cela com o Lula, que é o Flávio Bolsonaro. Você se rebaixou a esse papel, não vale tudo por um governo do Estado. Então assim, eu terei muito prazer de assistir. Eu não vou assistir o debate de São Paulo para assistir o debate do Paraná e ver o Luiz França concentrando. Que isso, meu? Mano, o Bolsonaro tá no fundo lá fazendo... O que foi isso? Então eu vou deixar de assistir o debate de São Paulo para ver o debate aqui do Paraná, porque eu terei muito prazer em ver o Luiz França destroçando. Gente, é o Requião que está disputando aqui, o filho, né? Gente, eu já tive um debate com o pai. Não sei se algum de vocês já assistiu o debate que eu tive com o Requião pai. Eu acho que isso faz 10 anos. E, gente, se o pai apanhou de um moleque de 19 anos de idade, imagina o filho com menos anos de carreira pública. É assim, é uma situação triste que se vê uma pessoa que abriu mão da sua própria história, que se demonstrou menor do que os próprios feitos, com uma espinha de geleia, sem nenhum senso de moralidade para nada, e do outro lado, um sujeito que é conhecido por ser filho de alguém. Aliás, que coincidência, né? Na presidência da República também temos um candidato que só está lá porque é filho de alguém, né? E eu preciso falar também do Pedro, porque o Pedro lá no início, primeiro foi ele que me chamou para o pré-MBL. Antes da gente fundar o MBL, quem me chamou no escritório para conhecer o Renan, o Alexandre, foi o Pedro. E ele é o sujeito que tinha as ideias mais mirabolantes possíveis para a gente gerar fatos políticos e esses fatos fazerem com que a gente gerasse mobilização para as manifestações. Ele é um cara que o nível, existe alguma coisa assim de esquisita,
dentro da cabeça do Pedro. Por quê? Ele passou a vida fazendo a carreira de funkeiro. Aí depois, ele falou, não, agora que eu fiz a minha carreira de funkeiro, eu vou descansar, né, vou cuidar da minha vida do jeito que eu gosto. E qual que era o jeito dele gostar de cuidar da própria vida? Ir pro mato, num lugar que não tinha internet, ficar lendo livros conservadores e criando os filhos sem tela. Tipo, você fez a sua vida de funkeiro. E como você queria passar a sua vida era da maneira mais bucólica, né, mais arcadista, né, mais fugere urbem, né, locus amenus, né? Esse é um sujeito diferente, no bom sentido e no sentido mais ou menos também, que assim, entendam, grande criatividade, grande capacidade de imaginação não vem sem um nível de esquisitice, e isso é bom, porque assim, se tem uma coisa que eu aprendi na política, só tem dois tipos de políticos, o picareta e o esquisito. Todos nós somos esquisitos. Porque o cara que está na política para apanhar, para expor a própria família, para tomar processo, para assim, ser alvo de destruição de reputação, ele precisa ser esquisito. Pessoas normais, honestas, não entram na política. Pessoas esquisitas, honestas entram na política. Os normais vão cuidar da própria vida. Então, eu quero fazer esse relato aqui para dizer que, esse é um dos caras mais brilhantes, porque ao mesmo tempo que ele pensa uma maneira de... A ideia que teve na manifestação que a gente fez contra o Master era digna de Pedro. Colocar máscaras do Daniel Vorcaro e contratar modelos para ficar fingindo que havia uma festa no Vorcaro, para a gente ser capa nos jornais, é esse tipo de ideia que vem dali. E aí a gente vai lá e pauta a imprensa por causa de uma ideia que só é criativa, não custou milhões. A guerra assimétrica que a gente vive só é possível por causa desse tipo de ideia. A gente só consegue enfrentar grandes máquinas por causa da geração desse tipo de fato. Enquanto ele tem essas ideias, ao mesmo tempo ele está lá lendo a Escola de Frankfurt. Ao mesmo tempo ele está lá lendo Scruton, lendo Chesterton, lendo C.S. Lewis. Então, Pedro, eu tenho certeza que você vai vencer a eleição, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas não só o Pedro aqui no Paraná. Vocês fizeram o maior evento. Isso é sinal de vitória em eleição. Mobilizar pessoas fisicamente é sinal de vitória em eleição. Nem sempre like, view, se converte em voto. Presença física sempre se converte em voto. Porque vocês que estão aqui são esquisitos como nós. São aqueles esquisitos que são considerados os chatos da família que falam de política. Vocês, eu vou falar, 80% de vocês são aqueles caras que chegam no Natal e a galera, puta, que saco. Lá vem o cara falar de Renan Santos. Lá vem o cara falar de missão. Nós somos assim. E que bom que nós somos assim, porque são pessoas como nós que pautamos a política, que vencemos as eleições e que mudamos o curso da história. Porque os normais só são guiados. Os normais só são conduzidos. E com a vitória do Renan, isso vai se converter, e eu olho aqui para os candidatos que estão na minha frente, muita gente em São Paulo, em outros estados, nesse ano que eu rodei o país, veio falar para mim, Kim, eu acredito no projeto, eu acredito no partido, eu estou sendo candidato para ajudar. Eu estou sendo candidato para perder, mas para fazer votos para a chapa. Sabe qual vai ser a minha maior alegria nessa eleição? Ver que as pessoas que disseram que estavam disputando para ajudar, vencer. Porque o Renan vencer a eleição significa um caminhão de votos para deputado federal e para deputado estadual. Significa que aquele militante que ficou carregando piano durante anos, que saiu do bastidor para dar a cara para bater, para virar porta-voz, vai vencer a eleição na primeira disputa. E não vai vencer qualquer eleição para qualquer cargo, vai vencer para deputado federal, para deputado estadual, para o Senado da República. Isso vai me deixar muito feliz. Então não tenham dúvidas.
de que esse peso, esse fardo, e entendam, nós somos aqueles que enxergamos o poder como um fardo, como um peso, como uma espada sobre as nossas cabeças, não como um privilégio, não como uma coisa para a gente usurpar, não como uma maneira da gente contratar assessor para fazer maquiagem para a gente, não como uma maneira da gente utilizar o mandato para comprar bolsa de 27 mil reais, não como uma maneira da gente usar cota parlamentar para alugar a BMW, mas como uma maneira da gente transformar o país. Isso cobra ainda mais de vocês o desempenho que vocês vão ter no mandato, a excelência com que vocês vão exercer o mandato. Eu sou obrigado pelo regimento a chamar os outros 512 de excelências. 99% não merece esse tratamento. Vocês, cada um de vocês que estão disputando a eleição, tem o dever de merecer ser tratado dessa maneira. E como último ato do meu discurso, Arthur Duval, não, lá vem nada, só um último ato, não é nada demais, pode ficar tranquilo. Tá tranquilo? Tá? Né? Eu fiquei ouvindo que ele tirou sarro, né? Falou, o Kim sempre fala a mesma coisa, é o contrário. Ele sempre faz a mesma coisa. Eu não aguento mais escutar a palavra super cético. Esse é o 27º congresso que eu escuto a palavra super cético. Não, eu não aguento mais. Eu sempre trago algo novo. E o que eu vou trazer de novo aqui, Renato Batista, é primeiro, o nosso programa, eu não sei, imagino que ninguém tenha terminado de ler o livro amarelo, porque são muitas páginas e faz pouco tempo que saiu. Mas o país que a gente coloca lá, o projeto que a gente coloca, inclusive tem um trem de São Paulo para Curitiba, no nosso projeto de infraestrutura. Da mesma maneira como o trem de São Paulo para o Rio de Janeiro, 11 mil quilômetros de ferrovias, o maior presídio das Américas, a pavimentação de todas as rodovias federais, e tudo isso dizendo de onde sai o dinheiro. É uma enrolação a gente ver sabatina de candidato. Eu não estou brincando, tá? Não é hipérbole, não é exagero, não é figura de linguagem. Eu assisti a sabatina do Zema na Globo News 3 vezes a velocidade, em 3x. E eu consegui entender o que ele falava. Eu não consigo entender nenhuma pessoa normal se eu colocar o vídeo em 3x. O Zema eu consigo. É de uma dificuldade de concatenar ideias, é de uma lentidão de formação de sinapses, que é assustador. Nós temos o projeto, como a gente vai fazer o projeto, de onde vai sair o dinheiro do projeto, em quanto tempo a gente vai fazer o projeto, em todas as áreas. A gente vai chegar agora, né, o Caiado falou em entrevista, né? Não, mas para negociar tarifa com os Estados Unidos, eu vou usar terras raras. No nosso governo, não. Não vamos usar terra rara para negociar tarifa. A tarifa é uma coisa pequena demais para a gente negociar a terra rara. Aí a gente vai chegar para os Estados Unidos e vai falar, nos ajude com o nosso programa nuclear. Senão a terra rara vai para a China. Você que sabe. Você acabou de gastar seu arsenal com o Irã. Você está desarmado. Você está precisando de material para fazer F-35. Nós queremos fazer o nosso próprio F-35. A gente não quer ganhar um, porque senão a gente fica dependendo de você para peça, para manutenção. Não, a gente quer fazer o nosso próprio. Estados Unidos não quer, a Europa vai querer. Não quer ajudar a fazer F-35, eu vou fazer Dassault, eu vou fazer Gripen. Nós fazer Sukhoi também. Nós vamos utilizar esse presente. Eu acho que as terras raras é Deus passando um recado para os brasileiros. É falando, essa é a última chance que eu dou para vocês. Eu já dei tudo. Não tem terremoto, não tem vulcão. Eu ia falar que não tem furacão, mas agora tem. Mas ele segurou um bom tempo para ter furacão. Tem recurso natural, tem água, tem minério de ferro, tem ouro, tem prata. Vocês têm o tamanho de um continente, tem um mercado interno de 200 milhões de consumidores. Vocês não aproveitaram nada disso. Agora, terra rara é o último. Eu sinceramente acho que é um recado, falando, gente, é o último. Vocês não pegarem isso, aí vocês vão ser miseráveis pro resto da vida. Aí vocês vão ser o lixo do mundo. Isso vai ser um catalisador para o nosso desenvolvimento. A gente vai ver um país poderoso.
A gente não vai ver mais aqueles desfiles de 7 de setembro, como a gente viu com o Bolsonaro, com aquela fumaça preta saindo de um tanque, caindo aos pedaços. Não. O nosso desfile militar vai ser um recado para o mundo. Ninguém começa a guerra sem falar com o Brasil. Ninguém invade ninguém sem perguntar o que o Brasil pensa. A gente não vai mais ter o iPhone mais caro do mundo, a gente não vai mais pagar um carro para a gente, outro carro para o governo. Tá custando um quid, está custando 90 mil reais. Um quid, Arthur Duval. 90 mil reais. O carro chamado Popular. Só quem não consegue, assim, nem a Erika Hilton, que é deputada federal, não consegue comprar um quid, que o patrimônio dela caiu de 20 mil reais para 15, depois de 4 anos recebendo 46 mil reais. É um fenômeno das finanças. Não, realmente, gente, nem a Dilma consegue administrar o dinheiro tão mal quanto a Erika Hilton. Você ganha 46 mil reais por mês, você não paga a sua própria casa, não paga seu próprio carro, não paga a sua própria gasolina, e você fica mais pobre, falando, o Lula te deixou miserável mesmo. Está passando fome, menina. Então nós seremos um país respeitado, com infraestrutura decente, sem problemas de saneamento básico medievais, sem o nível de analfabetismo que a gente tem. Isso para mim é uma das coisas mais grotescas. Educação. 74% dos brasileiros não têm o nível de matemática, dos estudantes do ensino médio não têm o nível de matemática o suficiente para exercer a cidadania. A maior parte dos estudantes do ensino fundamental não sabe dizer quanto é 300 menos 150. Mais da metade da nossa rede de ensino não sabe fazer conta com 3 algarismos. Não sabe dizer quanto é 300 menos 150. Não sabe dizer quanto é 1 milhão e 1 menos 1. Vocês têm noção do nível que nós estamos? Essa eleição é fundamental. Nós temos o dever, não existe possibilidade, é por isso que o meu discurso no Congresso Nacional eu falei que a gente chegou na ilha do inimigo, a gente incendiou os nossos navios. Nós não temos a opção de perder, nós não temos a opção de decepcionar o nosso país. Se a gente perder, o Lula vai indicar 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí acabou, fecha a porta. Acabou. 4. Mais 20% de STJ, de STM, dos outros tribunais superiores, do TST. Nós não temos a opção de perder. E nós estamos numa guerra assimétrica. Eles têm governadores, prefeitos, fundo, tempo de televisão. Nós temos só o nosso próprio sangue nos nossos olhos. É a única coisa que a gente tem. A única coisa que a gente tem é ser movido por uma coisa mais poderosa do que receber 50 reais para balançar a bandeira. Gente, nós não podemos perder para os caras que recebem 50 reais para balançar a bandeira. A força do nosso espírito, a nossa vontade de mudar o nosso país, não pode ser maior do que o cara que entrega um panfleto de um presidente da República que ele nem sabe quem é. Eu não vou perder para a campanha de pelego. Eu não vou perder para a campanha em que o cara usa uma camiseta de campanha com o nome do candidato a presidente que ele nem sabe o que está escrito. Ele só sabe que tem um nome ali, ele não sabe qual. Desculpa, gente, é uma questão de orgulho, é uma questão de brio, é uma questão de autoestima. Nós somos tão baixos, somos tão fracos, somos tão impotentes, a ponto de perder para campanhas desse nível. Eu não. E eu sei que cada um de vocês também não. Por isso, meus amigos, começando aqui, pelo Paraná, pelo lugar, geralmente eu vou em congresso estadual, ou dar bronca ou passar lição de casa. Falar, nos estados mais difíceis, falo, gente, eu sei que é difícil,
Eu sei que aqui só oligarquia domina, mas ainda assim a gente tem o dever de ir bem. Nos outros estados maiores, eu falo, gente, vocês não podem decepcionar, porque eu não vou exigir de vocês a mesma coisa que eu exijo do Missão do Amapá. Eu vou ser muito mais rigoroso. Aqui eu não preciso fazer isso. Essa entrega, esse congresso de vocês, já mostrou a força que vocês têm. Agora é saber usar essa força. Que o Paraná não nos decepcione. Que o Paraná não nos entregue menos do que a altura que o Paraná merece. Porque eu quero dos deputados que vão estar comigo lá em Brasília, o Paraná entregando a segunda maior bancada. Se não entregar a segunda maior bancada, deixa eu pensar. Pessoal, esse era o último. Oi, estão ouvindo? Não. Ninguém está te ouvindo, não. É? Som. Cara, ele está reclamando 3 horas de último ato. Cara, o One Piece só tem uma temporada e tem 1.100 episódios. Não acabou a primeira temporada ainda, então sinto muito. Deixa eu pensar o que nós faremos se o Paraná não entregar a segunda maior bancada no próximo congresso do partido no Paraná. Pedro Deirô vai dar cambalhota de cueca no palco. Então e agora vem o homem do nós. Sabe quem é? Nós! Peço licença para vocês para chamar o próximo presidente do Brasil, o 14º presidente que passou pelas arcadas da USP. Seja bem-vindo ao palco, o senhor Renan Santos. Isso é evento de partido que ganha eleição, tá? Não quero falar nada. Isso é evento de partido que ganha eleição. Outro nível de adesão gigantesco. A gente está crescendo na hora certa em todos os lugares. Nesse momento, todos nós crescemos. Eu cresço como candidato. O discurso do França, pelo amor de Deus, ele era um cara dos bastidores. Eu estava assistindo ele lá no fundo, nos bastidores, e pulando com o discurso dele. Aí eu fui ver o discurso do nosso vice, o Haroldo Medina, monstruoso. Achei esse cara lá no Rio Grande do Sul, não sei o que nos guiou. Eu sei que nós nos encontramos e estamos aqui com os melhores. E os melhores estão aqui não apenas no palco, mas aqui diante de mim, para construir vitórias. Vitórias no plural. Ninguém entende qual é o nosso papel. Ninguém entende o que nós estávamos fazendo. E todo mundo diminuiu todo o nosso trabalho e toda a nossa trajetória. Você estava citando França, o nosso querido juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Porque esse eu gostava. Pouquíssimas críticas ao juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Agora o político e homem público, Sérgio Fernando, é um rato. É um fraco, é um derrotado. Mas por quê? Vocês precisam entender a encruzilhada que a história joga diante de mim, de vocês e dele. O Moro passou pelo mesmo drama que a gente. Ele viveu a destruição do petismo, não apenas diante dos olhos dele,
mas nas mãos dele. Esteve nas nossas mãos a organização das maiores manifestações da história do Brasil que derrubaram Dilma Rousseff. Esteve na mão dele a caneta que prendeu o Lula. Paralelamente, o Brasil e o Paraná fizeram história. Paralelamente, nós no nosso escritório mofado no centro de São Paulo, parafraseando o que eu disse uma semana atrás, fazíamos história à nossa maneira, e ele fazia aqui do Paraná a história à maneira dele, com o Dallagnol, outro roedor. Esse, pelo amor de Deus, esse nasceu para ser vagabundo. Pois bem, a história foi, fizemos, colocamos nosso nome nos livros, e aí nos impactamos diante da chegada do erro. Jair Bolsonaro e sua família de mitômanos, de ladrões, de homens de sexualidade confusa. É impressionante, todos os filhos, todos eles. Nada contra quem tem, mas só assuma. O Jair Renan nem no registro da ficha dele de candidato soube se orientar direitinho. Bota lá, sou gay, acabou. E está tudo bem. Eis que então surge Bolsonaro e surge a encruzilhada. Ceder diante do burro, ceder diante do que é fraco, mais popular, ceder diante da corrupção, ou seguir o próprio caminho. Nós seguimos o caminho difícil. Vocês viveram isso conosco. Muitos dos que estão aqui, eventualmente, nem estavam conosco nesse momento. Achavam que erramos, que exageramos criticando o então presidente. Moro não. Moro aderiu ao governo. Mas em algum momento, o absurdo foi grande demais até para ele. E ele saiu do governo, nos abraçou, e juntos falamos, vamos construir juntos uma candidatura. Veja só, porque retrospectiva é importante. Iríamos juntos construir a candidatura de Moro a presidente da República em 2022. Outro grande erro que teríamos cometido. Destino, um tanto quanto maluco, um grande amigo nosso, Arthur Duval, resolveu mandar um áudio num grupo do motocross. Uma salva de palmas para Arthur Duval. Deus escreve certo por linhas tortas. O fato é, já naquela eleição, Sérgio Moro se encadela para Jair Bolsonaro, com o Bolsonaro humilhando toda a trajetória dele. Eis o caminho do homem Sérgio Moro. Vira senador. Há a possibilidade de concorrer a governador pelo partido dele, União Brasil. Não consegue. Conversa com vários partidos. Dentre eles, já que o França citou, cito também a Missão. Nunca falamos isso para a imprensa. Mas ele falou, não, preciso de 11 milhões e preciso mamar o Valdemar da Costa Neto. Preciso defender publicamente o Valdemar da Costa Neto. Preciso, quando inquirido sobre a roubalheira do Flávio, dizer que o Lula rouba mais. É o juiz da Lava Jato? Ou é o político do PL? Quem é ele? É o juiz da Lava Jato ou é o político do PL? Quem é esse homem? Eu falo dele porque os dois caminhos que foram propostos para a nossa geração tiveram seus heróis e vilões. Nós fomos tratados como os imbecis que adotaram o caminho estúpido de não estar com o presidente Jair, com o capitão, com o Flávio. Nós adotamos o caminho dos idiotas, dos que coletam assinatura. E veja só onde estamos. Hoje, criando o próprio caminho, fazendo os maiores eventos. Em todas as participações na televisão, somos nós a dar mais audiência. Com todo respeito ao nosso amigo Romeu Zema, que fez um evento 3 vezes menor, ontem aqui no estado do Paraná, com todo respeito, ele teve 10 vezes menos audiência do que eu na Globo News e 10 vezes mais facilidade na sabatina da Globo News. Com todo respeito ao Ronaldo Caiado, que também defendeu o Bolsonaro, disse que sua primeira proposta quando chegasse ao poder era dar um perdão presidencial para o Bolsonaro. Adiantou alguma coisa? Adiantou? Flávio continua candidato. Do que adiantou todas essas pessoas se acovardarem, todas essas pessoas aceitarem a liderança ilegítima do corrupto, do burro e do fraco? E agora
perceberem que eles próprios estão fazendo papel ou de corrupto, ou de burro, ou de fraco, quando não os três. Veja só onde a nossa teimosia foi dar. A nossa teimosia, a nossa dificuldade, não, eles são difíceis de conversar, eles são radicais. Isso tudo nos colocou aqui, como a última alternativa da nossa geração, contra mais uma vitória do PT. Somos nós a última linha de defesa, somos nós a última chance contra o Lula, meter mais 4 ministros do STF, ganhar mais um mandato e terminar de arruinar muitos sonhos dessa nossa geração. Somos apenas nós, os mesmos teimosos, os mesmos esquecidos, os intransigentes, aqueles que nunca mais iam ter voto. Kim Kataguiri era dito nos salões do Palácio do Planalto em 2022 que ele não ganharia sua reeleição. Disseram que estávamos absolutamente acabados. E veja como é o destino. Olha a ironia dele. O destino nos coloca como a única alternativa ao petismo. Esqueçam Flávio. Flávio é um nada, ele é um conjunto vazio na eleição. Porque Flávio, ele se invalida a partir do momento que ele não tem chance alguma no segundo turno e a partir do momento que ele foi escolhido pelo Lula como um candidato. Então somos nós. Se Flávio de nada serve, somos nós a única alternativa para vencer o PT. E eu pergunto para vocês, vejam só como é a história. Sempre fomos nós. Sempre fomos a gente. Sempre foi aquela mesma turma que marchou a pé até Brasília. Sempre foi a gente. Nós adotamos o caminho oposto ao do Sérgio Moro. E nós não temos, portanto, 11 milhões para colocar na campanha do França. Então o França tem direito de lembrar todo mundo que o Sérgio Moro trocou a justiça por 11 milhões de reais? Sim. Porque o nosso caminho necessariamente é mais difícil. Vai ser muito mais difícil para a gente. Nós vamos nas sabatinas na televisão e nos debates, e nas entrevistas conosco vão fazer o que fizeram comigo. Vão me chamar de estuprador, vão me chamar de machista, vão fazer pergunta capciosa. Para os demais não vão fazer. Vai ser mais difícil para nós mesmo. E tem que ser. Eu não quero botar meu nome na história ganhando uma batalha fácil e ganhando uma guerra fácil. Eu quero que seja difícil porque eu quero que seja lembrado. Eu quero que todo mundo lembre do meu nome, do nome do França, do nome do Kim, e de todos que estão aqui, e de todos que estão aqui. Vai ser mais difícil sim. Eu não quero vencer a eleição num golpe de sorte. Eu sequer quero que vaze os vídeos das putarias do senhor Flávio Bolsonaro. Flávio, eu faço uma troca, que não vaze vídeo nenhum seu, mas que você venha aos debates. Que você encare a gente na televisão com todas as câmeras e explique os malditos projetos que não existem. O seu partido tem a Fundação Álvaro Vale. São centenas de milhões de reais que eles têm à disposição anualmente, 20% do recurso do fundo partidário, daquele bordel, daquele pardieiro chamado PL. Eles construíram alguma coisa similar ao livro amarelo? Eles construíram alguma alternativa de poder? Eles não construíram absolutamente nada. Eles chamaram um marqueteiro, o Fischer, um cara de mercado, para falar, tem um plano, fala que você vai dar celular para todas as mulheres. E ele teve que voltar atrás porque o plano era uma bosta. Esse é o Flávio Bolsonaro. Vejam só, são esses caras que nós estamos enfrentando. Eles não são nada. Dizem que no futuro, não, fique tranquilo, o adversário é o Nicolas. Nunca foi e nunca será. Essas pessoas como ele, como os apoiadores dele, como os rapazes e moças, vão fazer campanha pra gente. Eles vão divulgar a gente, porque é da natureza deles. Eles não nasceram para mandar. Eles nasceram para ter like, para ter fama. Eles são divulgadores. Quem nasce para mandar, quem nasce para mudar, quem nasce para alterar a ordem das coisas, são pessoas muito especiais. São as pessoas que topam o caminho difícil, quando todo mundo opta pelo caminho fácil. Esse é o caminho do líder. Esse é o nosso caminho. E você só faz isso se você tiver um fortíssimo senso de missão. É por isso que o nosso nome é missão. O senso de missão
faz com que a gente saiba o que precisa ser feito, sem nem precisar conversar. Quando o Kim vai voltar algo no Congresso, você acha que ele liga pra gente? Pessoal, tem uma votação aqui? Nunca. A Amanda precisa fazer isso? Ninguém precisa fazer. O senso de missão, a coesão, a vontade de fazer o certo, faz com que a gente já saiba o caminho naturalmente. E isso nos aponta um destino muito poderoso. Eu tinha dúvidas, eu confesso, quando surgiu essa ideia de candidatura. Falei, pô, já sei, eu com meu tamanho, 3% vai ajudar a fazer uma bancada. Eu era o mais cético, eu duvidava. Eu falei, não, vocês estão malucos. Vi o Renato era um dos entusiastas. Na verdade, o Renato e o Guto começaram com uma psyop, que era me chamar de presidente, porque eu era presidente do MBL. E eu falei, tá, que coisa idiota, eu odeio isso. Mas na verdade eles estavam me acostumando com a alcunha. E aí foram construindo isso, tá bom, vou fazer isso pelo time. Aí vem as pesquisas, elas são teimosas, né? E elas vão te aumentando, as redes sociais aumentam, e a gente foi falando coisa com coisa. E hoje eu percebo que sempre foi muito natural a gente não apenas ter chance de ganhar, mas sempre foi a coisa mais correta a se fazer. Então nós estamos diante de uma obrigação moral, que tem que estar muito firme no coração de todo mundo que está fazendo campanha aqui, e isso é verdade. E aqui vem minha bronca. Se eu abrir o Instagram de todos os candidatos aqui, tem 5 conteúdos por dia. Se eu faço 4 a 5, vocês têm que fazer também. A gente tem que acelerar nossa produção. A gente tem que trabalhar mais do que eles. E vocês, mesma coisa. Cadê o aviãozinho? Cadê o retweet em todos os vídeos que saírem dos nossos candidatos que vocês estão apoiando? Cadê falar com a família? Agora é hora de se indispor. Agora é hora de convencer. Agora não tem volta. O Rubicão já foi cruzado. A sorte já está lançada. Os ataques, entendam uma coisa. Os ataques já virão. Não tem volta. A gente já está no jogo. A única certeza que eu tenho é que eles vão tentar destruir a gente. A única coisa que a gente pode fazer é responder com a maior força possível e que a nossa força seja maior do que a força deles, de modo a gente poder vencer. É isso, a vitória é sobre isso. A porrada do inimigo já está contratada. Amanhã tem debate. Estão tirando ele do debate, estão lutando para ele não participar. Deus sabe o que todos nós vamos ter que fazer ao longo das próximas semanas. Os ataques injustos, as decisões judiciais contrárias. É uma guerra. E vocês, e eu vejo muitos jovens aqui, e quando pessoas mais velhas, pessoas com pouca experiência política. Vocês vão ter que se adaptar a isso, assim como nós. Vocês não vão poder refrear o espírito, vocês não vão poder desanimar. Às vezes eu vejo vídeos na internet, não, olha só, campanha do Renan fez isso errado, não sei o quê. Não vamos falar nada de errado até passar a porra da eleição. Nós estamos fazendo o máximo que nós podemos com o mínimo de recursos. Absolutamente o máximo. Nós estamos levando o nosso corpo e a nossa cabeça até o fim. Todo mundo que tem alguma chance de ganhar vai ter que fazer dessa maneira. Porque não vão deixar que a gente, que é a coisa mais exótica que pintou nessa política bizarra brasileira, ocupar os espaços com facilidade. Não será fácil. Nós vamos ter que nos impor, a gente vai ter que ter uma energia que eles não vão ser capazes de entender. E a gente já percebe, nas redes sociais já está acontecendo. O que nós vimos nessa sabatina, essa semana da Globo News, foi um tanto quanto assustador. A diferença é enorme. Já se parecia com o fenômeno do Bolsonaro em 2018. Quando eles já não compreendiam de onde estão vindo essas pessoas. Devem ser bots. Não são bots. Continuando essa subida, vocês colocando a energia que vocês já estão colocando, é inevitável que isso vire um processo de contágio, que os mais velhos vão se juntando, que as mulheres vão se juntando, e que a gente vai formando uma base que vai ajudar não apenas eu subir para vencer, primeiro tirando o Flávio e depois enfrentando o Lula, mas para que o França comece a subir nas pesquisas também. E entendam, o Witzel, o Zema, aquele bombeiro lá de Santa Catarina, que esqueci o nome dele, o Renato com certeza sabe o nome, eles em 2018 era 1, 2, 1, 2, veio a semana da eleição, estouraram. Isso vai acontecer conosco, é inevitável. Inevitável. Se a força do 14, se a força da missão, se a força da novidade
realmente colar no coração das pessoas, as pessoas vão procurar os candidatos. E do nada, pessoas que estavam desacreditadas, que entraram aqui na chapa, falaram, ah, será que eu entro? Pô, será que eu tenho chance? Do nada ela vai começar a perceber que ela tem apoio. Do nada, milhões, e são milhões, de pessoas que vocês não conhecem, vão começar a ver vocês como opção. Eu digo isso porque está acontecendo comigo. Eu digo isso porque eu saí do aeroporto, aí começa a aparecer umas pessoas, Renan, pelo amor de Deus, salva o Brasil. Eu falei, calma aí, cara, eu sou o vocalista da banda Limão Rosa. Que aliás, né, tem show daqui a pouco. Cadê vocês comprando ingresso? Já esgotou. Não esgotou não, eu abri um lote agora. Pode comprar, que eu abri o lote, tem mais 50 ingressos para comprar. Comprem, porque é o seguinte, eu vou falar uma coisa. Hã? Não esgotou não, olha, fica mentindo, é para comprar. E eu vou falar isso. Me perguntaram, um jornalista, mas você vai fazer shows e vai fazer campanha? Eu falei, é tudo a mesma coisa. É verdade. Tá todo mundo falando do filme da Odisseia. Sai da Odisseia e vai para a Ilíada. Quem já leu a Ilíada aqui? A Ilíada consistia de uma série de churrascos e festas sendo tocadas pelos senhores de guerra gregos e batalhas. As nossas festas são necessárias porque a guerra envolve isso. A guerra também envolve congregação. A guerra envolve também se divertir. Se nós não fizermos isso, nós não vamos nem orientar nossa própria mente. Nós não somos personagens. Nós vamos vencer eleições sendo nós mesmos. Nós vamos vencer eleições igual o Pedro é. O Pedro é uma história das mais exóticas e incríveis que existem. E ele é de verdade. O Will Balada é um cara de verdade. O França é de verdade. Eu sou aquele cara que foi no antagonista, deu aquele pulo meio estranho. E no Globo News... É para ficar parado? Nós temos que ser isso. Nós não podemos negar a nossa natureza. Se a gente começar a aparentar ser outra coisa e mudar o nosso destino, desconfiem. Se o comportamento se manter recorrente, nos abandonem. Foi assim com todos que nos traíram. Bétega virou um governista. Os 9 de Curitiba, os sempre 9 de Curitiba, eles chutaram o Bétega. Sandro Filho com seu carro barco. Rubinho, lá de São Paulo. O mesmo padrão para todos. Todos. E eu aviso para vocês, se for eu a me tornar assim, serei eu a ser chutado por vocês. Essa é a lógica. Nós somos assim. O nosso destino é ser diferente de todos eles. E aqui vamos trazer o papel do Paraná. É óbvio que eu preciso ficar em primeiro aqui no Paraná. Eu preciso ultrapassar o Flávio e o Lula aqui no estado, e eu vou para o segundo turno em primeiro no Paraná. Se eu vou para o segundo turno... Isso aqui não é torcida, isso não é um discurso motivacional. É apenas lógica. Se eu estarei no segundo turno, terei que estar em primeiro no Paraná. Esse é o destino. E se eu estarei em primeiro no Paraná, o que esse homem vai fazer de voto? Pelo amor de Deus, o destino é gigantesco. O número de deputados que nós faremos é gigantesco. Então, sejam apenas muito ambiciosos. Esse aqui é o meu maior evento estadual até agora no Brasil, porque o Paraná é especial para todos nós. Porque o Paraná é o estado da arrancada. E porque o Paraná tem que recuperar aquilo que as suas lideranças traíram. O Paraná era um exemplo moral do Brasil, até ser traído pelo seu filho favorito, que era o Moro. Vocês eram a República de Curitiba. O Brasil um dia teve que se adaptar ao padrão moral da República de Curitiba. Eram escritos artigos sobre o fascismo da República de Curitiba, o punitivismo das ruas limpas, do senso de justiça, da sociedade baseada em confiança do povo de Curitiba. Vocês se tornaram um norte moral para o resto do Brasil. E eis que o filho favorito de vocês, Sérgio Moro, trai tudo isso. Ele é o filho do Valdemar, ele vive a República das Alagoas. Sérgio Moro é apenas um político do Centrão. Então é missão de vocês
recuperar o Paraná como norte moral e como farol dessa nação. E a minha candidatura e a candidatura desses homens e mulheres aqui, no vínculo e na construção que nós faremos juntos, pega o melhor de vocês para isso. Vocês serão esse vínculo que está vivo conosco, não exemplo do Sérgio Moro, mas no dos 9 de Curitiba. Fomos nós a pegar essa chama, essa tocha e manter de pé. E vocês, junto desses 9, construíram isso. A salva de palmas que eu peço não é para mim, para o meu discurso, para ninguém. É para vocês, para os 9 de Curitiba e pela vitória que nós teremos juntos. Muito obrigado. É pra ficar parado? Não, é que eu terminei bem. Aí eu falei, é melhor terminar o discurso agora, porque se deixar eu vou falando. E aí eu fui chamado pela Globo News de Fidel Castro. Os jornalistas falaram, pô, o cara não para de discursar. Terminou? E eu não quero ficar realmente discursando 1 hora aqui, por mais que seja divertido e tenha muita coisa a falar para vocês. Mas eu acho que essa fala que a gente colocou, e eu acho que a gente está todo mundo na mesma linha, gera o compromisso. Então, só para me estender, por mais que eu terminei bonito, vamos estender de uma maneira tão bonita, mas extremamente necessária. O que fazer nas próximas semanas? Juntem-se à campanha dos seus candidatos. Divulguem o França como se não houvesse amanhã. Ele precisa começar a subir rápido nas pesquisas, para a gente ir atrás de todos os outros canais de televisão, para dar espaço para a sabatina, e ele não ter que passar o que ele está passando agora de não ir para o debate. Honrem o time, ele estará em todos os debates de agora em diante. O que fizeram com ele não vai se repetir, e quem não vai permitir isso serão vocês. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, vocês vão mostrar todos os vídeos possíveis, vocês vão convencer todos os seus familiares. Não há pai, avô ou mãe disposto a defender Flávio Bolsonaro, entendam isso. Ninguém quer defender esse cara. Eu rodei o Mato Grosso, eu rodei Santa Catarina, eu rodei o Paraná, eu rodei o Rio Grande do Sul. Todos os lugares que falavam é impossível, eu fui. E ninguém está disposto a defender esse cara. Apenas picaretas interessados no pouco que vai restar de voto dessa família maldita ainda colocam o seu nome ao lado deles. Então vocês vão conseguir convencer. Muita gente nos descobriu na sabatina da Globo News. Muita gente falou, nossa, mas se as jornalistas da Globo estão falando mal dele, alguma coisa bom tem aí. É exatamente assim que funcionam essas pessoas. E eu preciso de vocês com uma energia que nenhum deles terá. Nós não teremos, assim como eu não vou ter 11 milhões no partido para ele, eu e o Medina não teremos os mais de 100, 200, 300 milhões na nossa chapa presidencial. Então a única coisa que nós vamos fazer para compensar é trabalhar muito, muito, muito mais. Quem assistiu o último filme, não, o penúltimo filme do Rocky, que ele enfrenta um boxeador. Ele vai enfrentar um boxeador que era um campeão, que é a última luta da carreira dele. E aí ele vai ser treinado, e aí eles falam, olha Rocky, você está com as juntas calcificadas, você não tem a mesma explosão, você não vai ter um jogo de cintura, você não vai ter nada, você está velho. O que vai te restar é a força bruta. E com todo mundo duvidando, essa é a beleza do filme, o Rocky foi lá e entregou e foi o vencedor real daquela luta. O que eu coloco para vocês? Nós não vamos ter o dinheiro, nós não vamos ter as alianças, nós não vamos ter os palanques, nós não temos os influenciadores deles, nós não temos nada, certo? Nós somos uns coitados. Inclusive eu não tenho nenhum diploma, eu sou um analfabeto. Nós só temos a nossa inteligência, não a minha, e o trabalho de vocês. Se nós tivermos isso, e nós colocarmos isso na mesa, é maior do que qualquer grana desses caras, é maior do que qualquer apoio, que qualquer palanque, que qualquer prefeito do Centrão divulgando o santinho deles por aí, é maior do que tudo. Vocês me deem a droga do teu trabalho, que eu te dou a porra da presidência da República. É isso.
é isso. Eu vou ali para ser destruído, minha vida vai ficar toda cagada. Desculpa ter que falar palavrão, o riso vai reclamar, mas é isso. Vou sair com todo mundo xingando as piores coisas possíveis. Jurado de morte pelo bonde dos malucos, ADA, Comando Vermelho, PCC já vem o PCC. Não vou poder andar a pé sem segurança e não tenho dinheiro para continuar pagando segurança após as eleições. Então, se eu estou destruindo tudo isso, o que eu exijo de vocês é sangue, suor e lágrima nas próximas semanas. Sem reagir a qualquer coisinha que falem, continuem andando, linha reta, sem parar. Me deem tudo de vocês, eu quero todo o trabalho possível. Eu exijo isso de vocês. Trabalhem mais do que todos os outros. A minha parte eu farei, eu vou estudar mais do que todos os outros. Eu vou trabalhar, eu vou viajar mais. Façam a mesma coisa. Eu não admito nada menos do que isso. Façam mais do que eu. Olha o que eu estou fazendo e fala, eu vou superar esse filho da mãe. Todos vocês, incluindo os candidatos. Todos vocês aqui também. É para trabalhar pra caralho. A nossa obrigação é ganhar isso. Não vamos fazer figuração. Eu não admito nada menos do que isso. E vou ficar revoltado se vocês estiverem desleixados ou desanimarem no caminho, ou acharem que o caminho é difícil. O caminho é nosso se a gente conquistar ele. A história, ela é uma fruta que você busca lá em cima na árvore. Você tem que ter força e resiliência para ir lá buscar. Ela não vai cair madura na tua mão. Nós temos que ir lá e conquistá-la. Nós temos que ter mais energia. Sejam isso. É a única coisa que eu peço para vocês. Se eu for fazer esse sacrifício, se eles vão fazer esse sacrifício, eu exijo o mesmo de vocês. Encontro vocês em Brasília. E agora acabou. Obrigado.